Povão, não fuja para as cavernas. Hoje a gente vai falar sobre o livro de vampiros, mas vampiros dos bons. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje a gente vai falar então sobre esse livro aqui, A Mordida do Vampiro, do autor brasileiro Laerte Verrier. Então, como vocês já podem ver pelo próprio título, aqui a gente vai ter então uma história de vampiros. Mas podem ficar tranquilos, podem ficar calmos, aqui a gente não vai ter aquele vampiro meloso, aquele vampiro melodramático, aquele vampiro apaixonado, aquele vampiro chato que a gente está acostumado a ver nos livros atuais. Aqui a gente tem o vampiro clássico, o vampiro na sua essência, ou seja, o vampiro mau, o vampiro sanguinário, o vampiro das trevas, o vampiro que só quer beber o sangue das suas vítimas. Então, vamos lá? Esse livro me foi oferecido de parceria e eu posso dizer que foi uma parceria muito bem escolhida porque o livro é bastante interessante. A sinopse é a seguinte: a gente vai acompanhar aqui a história do Brian Van Dom. E quem é o Brian Van Dom? Ele é o nosso personagem principal e ele então vai retratar para nós toda a sua história, desde o seu primeiro contato como humano com uma vampira misteriosa até os seus dias do final do livro. Eu não vou dizer até onde o livro vai chegar porque é interessante você descobrir. Mas então a gente vai acompanhando a vida dele, como que ele foi se tornando o vampiro que ele é, como ele foi se moldando como um ser das trevas. A gente vai conhecer então todas as aventuras, todos os perigos e todas as maldades que o Brian Van Dom fez em sua vida vampírica. E vai conhecer então os personagens que ele foi transformando ao longo de toda a sua vida, noturna. A gente vai conhecendo todos os outros personagens coadjuvantes que vão aparecendo e vão se intercalando com a história dele. E o mais interessante de tudo, o autor ele conseguiu fazer uma história onde não somente o vampirismo tivesse destaque, mas também outras criaturas sobrenaturais. Então a gente vai ter aqui a besta de Gilvaund, que é uma espécie de lobisomem, que é seres humanos que se transformam em lobos gigantes. A gente vai ter então bruxas, a gente vai ter algum ser das trevas misterioso que se esconde nas sombras, que pode ser um demônio. A gente vai ter então o Dampiro, que é uma mistura de vampiro com humano, e é uma salada mista muito interessante. O livro então, ele é escrito no formato de cartas. Aí eu tenho que discordar um pouco. Embora o autor tenha colocado todo o livro com a cada capítulo, por exemplo, carta de Brian Van Dom, carta de personagem tal, carta de personagem tal. Pra mim, isso me pareceu muito mais com um livro escrito em formato de diário. Então, a gente pode começar com o personagem datilografando a carta, os acontecimentos, mas ele também começa a colocar falas, começa a colocar diálogos dentro dessa carta. O que caracteriza, então, aquela carta que ele diz ser como apenas uma entrada de diário. Mas ainda assim, uma leitura muito interessante. A história se passa toda nos anos de 1700 e pouco, 1800 e pouco, na Inglaterra, em Londres, em toda a Europa. Vai ter passagens então em Paris, vamos ter passagens em alguns cantos obscuros da Europa. Então o pessoal vai ter todos aqueles costumes, todos aqueles trejeiros daquela época, inclusive a linguagem que os personagens conversam é toda focada no modo como o pessoal daquela época conversava, ou seja, você não vai ter gírias, você não vai ter palavras atuais, você vai ter então toda uma forma de diálogo mais formal, mais antiquado, digamos assim, e mais coloquial. E isso respeita muito bem a época e faz você se ambientar ainda mais na história. O livro não é um livro infanto-juvenil, não é um livro para adolescentes, é um livro adulto. Embora não tenha cenas de sexo, é um livro que tem várias cenas sangrentas, várias cenas de morte, várias cenas de ação, de luta, e voltado mais para o público adulto. Embora um adolescente possa ler de boa isso daqui. A história é muito criativa, o Laerte Verrier, ele tem uma criatividade extrema com o livro. O começo do livro é bem, digamos que, pode-se dizer que o começo se assemelha bastante à forma de vampirismo retratada pelos livros da Anne Rice, por exemplo, em Entrevista com o Vampiro. Tem certas pequenas cenas que tem entrevista com o vampiro e que no início desse livro se repetem, mas a semelhança fica por aí, porque depois de certo ponto o livro toma seu próprio rumo, segue sua própria mitologia e nos surpreende com uma criatividade muito grande e interessante. Aqui
o Laertes-Verrier optou então por retratar a figura vampírica na sua forma mais conhecida, a forma clássica. Então a gente vai ter aqui o vampiro que não reflete no espelho, o vampiro que tem fraqueza ao sol, que pode estorrar e virar pó ao sol, o vampiro que tem fraqueza ao alho e esse tipo de coisa. Ele colocou algumas liberdadezinhas, algumas modificações, como por exemplo a fraqueza à prata, que a gente sabe que é uma, digamos, uma fraqueza mais recente, né, na mitologia vampírica. A gente também teve uma mudança aqui aceitável até, que é que o vampiro consegue sair ao sol somente se ele estiver inteiramente coberto. Isso é muito interessante também, e algumas coisas a mais. Então, a figura do vampiro trabalhada nesse livro aqui é uma figura muito boa, uma figura muito interessante, e é um livro que você vai gostar bastante pelo modo mitológico com que o autor respeitou a criatura do vampiro. Os personagens são pouco desenvolvidos, porque o livro é uma história mais breve. Embora o livro seja fino, seja um livro pequeno, ele abrange uma grande quantidade de anos da vida. Você vai ter então mais de um século de história contada. E esse eu posso dizer que foi um ponto que me desagradou no livro. A história é extremamente interessante, extremamente criativa, todos os impasses que o vampiro aqui enfrenta é muito interessante, mas faltou um pouco mais de desenvolvimento do autor. Se o autor tivesse desenvolvido com mais delicadeza, se o ator tivesse desenvolvido um pouco mais devagar as coisas, tivesse explorado mais as situações, o livro seria ainda melhor, porque a história é excelente. Então, para mim, é uma leitura muito boa, é uma literatura nacional de terror muito interessante. Você que é amante da literatura vampírica, você vai adorar esse daqui. Quem gostou de Entrevista com o Vampiro vai adorar esse daqui também, porque é um livro muito bom. Quem gosta daquele tipo de história vai gostar demais disso daqui. A minha única ressalva realmente é essa, que o autor tinha uma história excelente nas mãos e que poderia ter explorado ela um pouquinho mais. Destaque para uma misteriosa moça que aparece em pequenas partes do livro. Ela aparece no começo do livro e ao decorrer da história ela vai dar alguns flashzinhos aqui e ali. E essa personagem para mim é muito interessante, eu adoraria ver um livro somente sobre ela. Então, pra mim, eu fiquei em dúvida em qual nota eu daria. Eu queria dar 3 corujinhas e meia, mas como eu não consegui fazer o meia aqui, eu achei muito esquisito dar uma 3 corujinhas e uma asinha, né? Porque ia decepar a coruja e deixar só a asinha. Então eu vou dar a nota de 3 corujinhas. E é um livro muito interessante, é muito bom. Quem gosta de vampiros vai adorar esse daqui e a história é muito criativa. Então fica a dica. Então pessoal, essa foi a resenha de hoje. Clique aqui embaixo em gostei, deixa o seu dedão pra cima aí pra mim. Se inscreve no canal, não esqueçam de curtir a fanpage do canal lá no Facebook. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. E até o próximo vídeo, nesta quarta-feira, se não me engano, que vai ser a resenha de Dança Macabra do Stephen King. Então, até lá. Tchau, tchau.